você já deve ter ouvido. Eu gostaria de ler essa canção e ela se torna um mantra. Na verdade, um mantra poderoso. Swami Ramtirtha foi um desses grandes mestres da Índia, que também esteve nos Estados Unidos. Ele não ficou muito conhecido como Swami Vivekananda e como Yogananda, Paramahansa Yogananda, mas ele foi também um dos grandes mestres, um dos grandes iluminados da Índia. Eu gostaria de ler essa canção e ela pode ficar então para nós como um mantra. Na verdade, os mantras, as afirmações positivas, como você sabe, devem ser sempre praticados. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? O mundo se afasta para dar lugar a mim. Cheguei, luz fulgurante, as sombras vão fugir. Ó oceano, divida-se agora, ó seque, queime, evapore e vá embora. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Cuidado, ó montanhas, saiam do caminho, ou serão abaladas e derrubadas hoje. Amigos, conselheiros, não percam o seu tempo, sigam minhas ordens, destruam a morte. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Cavalgo a tempestade montado no vento, minha arma é o raio e meu grito é certeiro. Eu sou um caçador que caça e que devora as matas, montanhas, a terra e o mar. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Atrelo a carruagem, destinos e deuses, na voz do trovão eu proclamo a todos: soprem, ó ventos, ressoem trombetas, liberdade, liberdade, liberdade. Boa noite, Laís. Maravilhosa essa canção. É um verdadeiro mantra. E os mantras, as afirmações positivas são fundamentais. Essa ideia de que somos vítimas, de que somos coitadinhos, isso na verdade é materialismo. Quando afirmamos, sou vítima da sociedade, boa noite Marines, namastê, sou vítima disso, vítima daquilo outro, vítima de quem quer que seja, na verdade eu estou mantrando contra mim mesmo e contra a própria sociedade, baixando o nível, a vibração da sociedade. Somos deuses, como afirma a Bíblia cristã e como afirmam os Shastras indianos. Somos filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus afirmou isso, a unidade dele com o Espírito, com o Pai Celestial, os fariseus pegaram pedras para apedrejá-lo. Era um absurdo na visão dos fariseus. Os fariseus, para quem não sabe, eram os judeus fundamentalistas, aqueles que interpretavam a Torá, o Antigo Testamento, ao pé da letra. E eles não aceitavam que pudesse haver qualquer unidade entre o ser humano, entre o homem e Deus. A tradição, na verdade, dos avatares, as divinas encarnações, que foi o que Jesus afirmou quando ele afirmou a unidade dele com o Espírito, com o Pai Celestial, ele estava afirmando a tradição milenar que vem da Índia, dos avatares, divinas encarnações. E foi exatamente por isso, por afirmar essa unidade com Deus, que foi levado ao Sinédrio e mais tarde crucificado, por afirmar a unidade dele com Deus, da mesma forma como o Senhor Krishna afirmou, aponto aqui para trás para a imagem de Krishna, como ele afirmou no Bhagavad Gita a Arjuna: eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Ao afirmar isso, Krishna estava afirmando a tradição dos avatares. Boa noite, Fabiana, namastê. A tradição dos avatares, das divinas encarnações. E nós somos avatares adormecidos, ou como é dito no budismo, somos Budas adormecidos. A primeira coisa que Siddhartha Gautama, o Buda, afirmou logo que ele alcançou a iluminação
foi maravilha das maravilhas. Todos somos Budas, ou todos temos a natureza dos Budas, ou seja, dos iluminados. Então, qual a diferença entre um autêntico Buda, um autêntico iluminado e alguém que ainda não alcançou a iluminação? Boa noite, Escola de Yoga de Teresina, Namastê. E quem não alcançou a iluminação? A diferença é que o que alcançou a iluminação despertou, ele acordou, ele percebeu a verdadeira natureza, quem ele é de fato. E nós que ainda não somos iluminados, ainda não somos Budas, ou não somos Cristos. Cristo é um título, não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título espiritual, é um estado de consciência que Jesus alcançou, assim como Buda é o estado do iluminado, do desperto. O Cristo vem do grego Christos, que quer dizer ungido. É dito no Yoga que quando a Kundalini, que é a energia da Shakti, da Mãe Divina, ascende pelo conduto espinhal dentro do ser humano, a Sushumna Nadi é como um fio de agulha, fino como um fio de agulha, que passa dentro da coluna, vem lá do Muladhara Chakra, no chakra da base, até o Ajna Chakra. Quando essa energia ígnea, que é a Kundalini, a energia da Mãe, da Shakti, ascende como um raio, ocorre o despertar, a iluminação. Neste momento, o ser comum torna-se um Buda, torna-se um Cristo, um iluminado, ungido internamente. Cristo quer dizer ungido. Como assim ungido? A glândula pineal, no centro de nosso cérebro, ela libera um hormônio que é conhecido no yoga como Amrita, é o néctar da imortalidade. E esse hormônio se espalha pelo cérebro e por todo o corpo. A sensação do yogi, não só do yogi, mas do ser que está despertando, não importa a tradição religiosa, é indescritível, de paz profunda interna. A consciência se expande. Ele percebe que na verdade não é o corpo, como cantava Shankara, Adi Shankaracharya, não é o corpo, nem a mente, nem os sentidos, mas consciência expandida, infinita e bem-aventurada. O corpo é apenas a gaiola da alma, do pássaro chamado alma, que é o Atma, que é a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro eu. Então, neste sentido, é que as tradições religiosas afirmam que devemos rugir como leões e leoas de Deus. Não somos cordeirinhos amedrontados, ou pelo menos não deveríamos ser. Somos leões e leoas de Deus, rugindo para as adversidades. Ora, como um filho de Deus, alguém que tem a consciência do sadhana, do caminho espiritual, pode balir como um cordeiro ou como uma ovelha, amedrontado ou amedrontada diante das adversidades, se Deus é conosco, como dizem os textos sagrados. Então essas afirmações que vêm sendo repetidas em nossa sociedade, não só no Brasil, mas fora do Brasil, de que alguém é vítima da sociedade, isso em verdade é um mantra que faz com que as nossas consciências coletivas despenquem e a humanidade permaneça em uma aura de trevas. Não somos vítimas de nada a não ser de nós mesmos, de nossos próprios egos, Ahankara. O nosso maior inimigo é o ego, é a Ahankara. É a ele que devemos vencer para nos tornarmos Budas, Cristos, seres divinos, autênticos filhos e filhas de Deus. Eu gostaria de ler a vocês aqui alguns trechos, tanto da Bíblia quanto dos livros sagrados da Índia. Esse aqui é um livro da minha autoria, que é Francisco Grande Yogi de Assis, e eu faço algumas citações, tanto da Bíblia quanto dos Shastras indianos, os Upanishads. Upanishads são os textos sagrados indianos, que significa sentar aos pés do mestre para ouvir. São comentários aos Vedas. Vedas vem de Vid, Vid quer dizer conhecimento. São, na verdade, os textos sagrados mais antigos da humanidade, são os Vedas. E os Upanishads, como afirmei, são comentários aos Vedas.
E tanto a tradição cristã quanto a tradição oriental do hinduísmo, como também do budismo, afirmam que somos deuses, que somos filhos de Deus. Portanto, agir como cordeiros ou como ovelhas é errado, dentro de um vocabulário cristão, poderíamos afirmar, é pecado. É pecado contra Deus dentro de você agir como vítima. Paramahansa Yogananda, o pai do yoga no Ocidente, ele afirmava isso. O maior pecado contra Deus é não sermos felizes, é não reconhecermos que Deus está dentro de nós, que o corpo e a mente, a consciência é o templo do Espírito. Então essas afirmações de que somos vítimas, ou de quem quer que seja vítima de uma sociedade opressora, está na verdade promovendo uma ofensa a Deus dentro, no templo interno. Na página 120 nós lemos: Ralph, meu irmão, boa noite, namastê, seja bem-vindo, meu irmão. Página 120, o reino dos céus dentro do homem. Questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino dos céus, Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparência ostensiva. Ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Em sua carta aos Coríntios, escreveu Paulo apóstolo: então não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Em Romanos também lemos, capítulo 8, versículo 11: se habita em vós, vejam bem isso aqui é cristianismo, mas é yoga, em forma esotérica. Boa noite, meu irmão. Esotérico com S. O cristianismo é yoga, é budismo. Somente na forma externa, na interpretação, na hermenêutica ou na exegese esotérica com X, externa, é que as religiões guerreiam entre elas. Mas a nível esotérico com S, o diálogo é total, é perfeito. Como o próprio Yogananda afirmava, se Jesus, Krishna e Buda estivessem aqui hoje, presentes, se abraçariam como irmãos, porque se reconheceriam como amantes de Deus, como filhos de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando Jesus desafiou os sacerdotes fariseus, dizendo que se destruíssem o templo, ele o reconstruiria em 3 dias, referia-se ao templo do corpo, como a morada do Espírito. João capítulo 2, versículo 19. Isso ocorreu quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, em que ele pegou um chicote, rodopiou no ar e virou as mesas dos cambistas que estavam fazendo do templo comércio. E logo em seguida os fariseus, os sacerdotes fariseus chegaram até ele e perguntaram a ele o que significava tudo aquilo. E ele então respondeu: destrói este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele não estava se referindo ao templo físico, mas ao corpo, o próprio corpo dele, como mais tarde os apóstolos compreenderam após a ressurreição. Em 3 dias ele reconstruiu todo o sistema físico do templo, da Vihara, que é o corpo interno, o corpo e o templo de Deus, a Vihara de Deus, em 3 dias. Ou seja, o corpo é a morada da alma, a morada do espírito, que é o ser real, que é o nosso verdadeiro eu. Quando afirmamos que somos vítimas de alguma coisa, em verdade nós estamos negando isso, negando todo o potencial, toda a capacidade intrínseca e infinita, inalienável, intransferível, que nos pertence, que é o próprio Espírito em nós.
Na yoga, o corpo é a morada da alma, o Atman. Atman habita o corpo, mas Atman não é o corpo. De modo semelhante, no cristianismo primitivo, era sabido que o corpo, como templo do espírito, não era o espírito, mas a gaiola aprisionadora do pneuma, o espírito. Lemos no Upanishad Kata: o eterno no homem não pode matar, o eterno no homem não pode morrer. Encerrado no coração de todos os seres está o Atman, o espírito, o eu, menor que o menor átomo, maior do que os vastos espaços. Lemos também no Evangelho de Tomé. Para quem não conhece o Evangelho de Tomé, é um dos evangelhos apócrifos. Apócrifo é algo que não é considerado canônico. O que é canônico? Canônico vem de cânon, que era uma régua de medir. Tudo que é considerado canônico é, para a visão da igreja, autêntico, e os apócrifos é algo obscuro que não se pode compreender ou não se pode aceitar como autêntico, apesar de que nos dias atuais grandes estudiosos como Elaine Pagels e muitos outros de universidades tanto na Europa quanto nos Estados Unidos vêm considerando esses evangelhos chamados apócrifos como autênticos. E o Evangelho de Tomé, entre os evangelhos apócrifos, é considerado hoje o quinto evangelho. Ele deveria estar na Bíblia. É considerado como o evangelho talvez mais antigo que os chamados evangelhos canônicos. E os canônicos, muito provavelmente, foram inspirados no Evangelho de Tomé. Boa noite, Riviane. Namastê. E as palavras de Jesus no Evangelho de Tomé são tão profundas e tão diretas quando temos o conhecimento esotérico, tanto do yoga quanto do budismo, que fica impossível você afirmar que essas palavras são falsificadas, que não são autênticas de alguma forma, porque elas são muito diretas, como vou ler aqui o Logion número 3. Jesus disse: se os que vos guiam vos dizem, eis que o reino está no céu, então os pássaros do céu chegaram primeiro. Se vos dizem que o reino de Deus está no mar, então os peixes vos precederam. Eis que o reino está dentro de vós e também fora de vós em toda parte. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai, o vivente. Mas se não vos conhecerdes, então estareis na ilusão e sereis ilusão, ou seja, Maya. Se não nos conhecemos a nós mesmos, se não conhecemos o Atma, a alma, o ser imortal e indestrutível, criado à imagem e semelhança de Deus, então estamos em ilusão, estamos em Maya. E mais uma vez reafirmo, a ideia de vítimas da sociedade, de vítimas de uma sociedade opressora, é Maya. É uma ideia divisora, é uma ideia que divide, é uma ideia que coloca irmãos entrincheirados contra irmãos. E é uma desculpa para não desenvolvermos cada vez mais o potencial infinito que está dentro de nós. As adversidades não existem para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não fossem as adversidades do mundo, não poderíamos crescer, não poderíamos desenvolver os músculos espirituais. Assim como o halterofilista precisa dos halteres para se fortalecer na academia, sem os halteres ele não poderia promover a hipertrofia muscular. Da mesma forma, sem as adversidades do mundo, nós não podemos crescer espiritualmente, intelectualmente e espiritualmente. O desenvolvimento deve ser físico, mental e espiritual, como afirmava Paramahansa Yogananda. Saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual, é esse tripé. E só as adversidades nos ajudam.
Na verdade, deveríamos agradecer as adversidades, porque quanto mais difícil é, mais fortes, mais poderosos nos tornamos, mais percebemos, descobrimos que o poder que está em nós, que é Deus em nós, é de fato infinito. No Bhagavad Gita também lemos: o supremo espírito existente no corpo é o observador desapegado, o que consente, o mantenedor, o que experimenta, o grande Senhor e o Ser Supremo. O ser, embora presente em todas as partes do corpo, é sempre imaculado. Poderíamos citar vários exemplos na história ao longo da humanidade de grandes vencedores, como Sócrates, por exemplo. Dizem que Sócrates era bem feinho e, no entanto, é conhecido ainda hoje como o grande filósofo. Alguns chegam ao ponto de afirmar que após Sócrates não há mais filosofia. Sócrates. Então, não há desculpas. Deus está dentro de nós, habita o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Lemos também no Taittiriya Upanishad: vós sois de fato Brahman manifestado, de vós eu falarei, proclamar-vos-ei em meus pensamentos como verdadeiro, proclamar-vos-ei em meus lábios como o verdadeiro. É dito no Yoga que Deus se transformou em muitos, o infinito oceano do ser, da consciência, assim como a luz da lua. Yogananda faz essa analogia, nos traz esse exemplo da luz da lua, em que você coloca vários copos com água, e a luz da lua é refletida em todos aqueles copos com água. Cada um daqueles copos contendo a lua seria o ser individual, cada um de nós, mas em essência, se observarmos bem, tudo aquilo é o reflexo de do ser único, que é a lua. Então, neste sentido, a alma refletida no corpo, na gaiola do corpo, ela é em verdade o próprio espírito. Essas afirmações que afirmei, que tenho dito aqui, que tem sido pregada e repetida incessantemente para a nossa sociedade, ela é materialista. Ela é o reconhecimento materialista, ou a negação de fato, em verdade, materialista daquilo que somos em essência, a alma. E quando negamos a nossa natureza como almas, como espíritos imortais e indestrutíveis, como o próprio Bhagavad Gita nos ensina, então sofremos. Essa é a maior causa do sofrimento, quando cremos não sermos capazes de vencer as adversidades que nos são colocadas. Ora, se o atleta é capaz de vencer a si mesmo e se tornar cada vez mais veloz, o nadador cada vez mais veloz, vencendo a si mesmo, então todos nós somos capazes da mesma forma, ou de uma forma ou de outra. Se não somos grandes intelectuais, podemos ser grandes padeiros, donas de casa, motoristas. Cada um de nós é dotado com qualidades do Espírito e qualidades infinitas. Cabe a cada um de nós observar, conhecer-se a si mesmo e ver aonde as minhas qualidades podem me levar para o sucesso. E não querer simplesmente ser o atleta. Se as suas qualidades humanas não são voltadas para o atletismo, você deve descobrir quais são as suas aptidões, as suas qualidades que o levarão ao sucesso. É como escritor, é como atleta, é como músico, o meu dom é para a música. Então seja o melhor de todos, o potencial está dentro de você. Quando você nega esse poder divino, você está negando a Deus dentro de você, o infinito dentro de você. Então ninguém é vítima de nada a não ser de si mesmo, a não ser de seus próprios pensamentos, sentimentos e atitudes que o levam não para a vitória, mas para o fundo do poço, dependendo do caso, dependendo da afirmação.
tomar cuidado com o que nós estamos afirmando e reafirmando, tanto consciente quanto inconscientemente, principalmente inconscientemente. O nosso inconsciente é como uma vitrola que fica continuamente repetindo ou pensamentos e sentimentos positivos ou negativos. E a nossa humanidade ainda, infelizmente, repete muitas coisas negativas, principalmente quando somos viciados em televisão. A televisão está nos bombardeando 24 horas com coisas que não elevam as nossas consciências, pelo contrário, muito pelo contrário. Então nós devemos aprender afirmações positivas. No cristianismo são chamadas de orações jaculatórias, no yoga pranava japa. São repetições simples de nomes de Deus, de mantras, qualquer mantra que você pode ficar repetindo e aprofundando esse mantra. Você mesmo pode criar a sua oração jaculatória, o seu pranava japa, e ficar repetindo, até que aquela afirmação, aquela repetição, ela vai se tornando, ela vem do consciente, do nível consciente para o inconsciente individual. E então passa de tanto você repetir e aprofundar de forma devocional, Bhakti Yoga, ela passa para a superconsciência. E quando a superconsciência recebe aquela afirmação, ela responde. A superconsciência é Deus dentro de nós. Responde como ondas de bem-aventurança e maravilhamento, Taumatzen, nos transformando, promovendo a metanoia, a verdadeira transformação interna. Muitos dos santos, tanto da cristandade, quanto do budismo, quanto do hinduísmo, alcançaram Deus, realizaram Deus só com afirmações positivas, ou orações simples, como Dayamata, Sri Dayamata, Mãe de Compaixão, em um pequeno livro intitulado No Silêncio do Coração, ela nos ensina essa intimidade com Deus. Ela ensina uma oração bem simples, é só um exemplo: meu Senhor, meu amado Deus, meu amado Deus. Você ficar repetindo isso, mesmo que você não sinta a princípio esse amor por Deus, que na verdade é a sua própria alma, é o seu ser mais íntimo, mais profundo, de tanto você repetir e repetir essa afirmação, ela vai se internalizando, até que ela se manifesta, como falei, como ondas de bem-aventurança. Existe uma história contada por um monge da ordem da Self-Realization Fellowship, que foi fundada por Paramahansa Yogananda, em que esse monge ele ficava repetindo silenciosamente, só no coração dele, sem que ninguém ouvisse: meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo. O guru era Paramahansa Yogananda, mas ninguém ouvia essa oração dele, era só na alma, mentalmente no coração. Meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo. Um dia, o próprio Yogananda veio caminhando na direção dele, olhando nos olhos dele e afirmou: eu também te amo, eu também te amo. Um outro monge ficou sabendo dessa história, só que Yogananda já não estava mais presente no corpo. E esse monge, sabendo dessa história, ele pensou: meu Deus, vou fazer a mesma afirmação. Pena que Yogananda não está mais aqui fisicamente para me dizer que me ama também. Por que Yogananda? Yogananda é um avatar, foi uma encarnação divina em pleno século XX. No Yoga, acreditamos que os avatares não são apenas Jesus. Jesus foi um avatar, uma encarnação divina, como falei no início dessa live. Krishna foi outra, Buda foi outra. Na verdade, a história está cheia desses seres divinos que estiveram entre nós, muitos caminhando entre nós. Essa presença, o próprio irmão Anandamoy, ele dizia que a presença de Yogananda era tão forte, estar na presença dele, a presença de Deus nele, era tão poderosa que pouquíssimas pessoas não sentiam nada quando se aproximavam dele. Tamanho era o poder espiritual, a presença de Deus em Yogananda. E esse outro monge, querendo imitar o primeiro monge, mas Yogananda não estava mais encarnado, ele ficou durante alguns anos repetindo o mesmo mantra: meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo. Um dia ele estava no aeroporto esperando o horário do embarque,
E ali em silêncio, repetindo no coração dele: meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo, uma criancinha, uma menininha, veio correndo até ele, o agarrou no pescoço e disse no ouvido: eu também te amo, eu também te amo, eu também te amo. Ele ficou assustado, a mãe veio, pegou a criança, pediu desculpas e a levou. E ele então continuou, fechou os olhos e continuou mentalmente: meu Deus, eu te amo, meu guru, eu te amo. A menininha veio novamente, agarrou o pescoço dele e falou no ouvido: eu também te amo, eu também te amo. Na terceira vez que ela veio e agarrou o pescoço do monge, repetiu no ouvido dele: eu também te amo, eu também te amo, ele compreendeu que era Yogananda. Mesmo tendo deixado o corpo físico, a consciência do avatar é onipresente. Então ele pode falar de diferentes formas, até mesmo através de uma criança, da doçura de uma criança. Eu também te amo, eu também te amo. É Deus. Certa vez, em uma palestra, em um auditório lotado, ele disse assim: eu conheço o pensamento de todos aqui presentes, e isso não é telepatia, eu estou em vocês. Isso é consciência crística, consciência cósmica. Ele falava: eu sei o que está ocorrendo neste exato momento. Isso ele estava nos Estados Unidos. O que está ocorrendo em minha casa, na Índia. E também percebo corpos celestes em movimento a trilhões de quilômetros da Terra. Isso é consciência cósmica. Amanda, boa noite, não havia falado com você. Boa noite, Maria dos Santos, Namastê, sejam bem-vindas. Então isso é consciência cósmica. E essa consciência, na verdade, é que nós estamos destinados a alcançar, é a nossa herança divina. Todos esses bodhisattvas, ekantins, santos completamente purificados, paramahansas. Boa noite, Amanda, Namastê. Paramahansas são divinos cisnes. É um título também espiritual, é aquele que se unificou a Deus de tal forma que não há mais diferença entre ele e o Senhor. O cisne, eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas o cisne é fiel, tanto o macho quanto a fêmea. Quando o cisne macho morre, a cisne fêmea, ela não se casa, ela não se envolve com nenhum outro cisne. O mesmo ocorre quando a fêmea morre. O macho não se envolve com outra fêmea, com outra cisne fêmea, com outro cisne fêmea. Eles são fiéis. Então, por isso o título Paramahansa, que é o divino cisne, são títulos espirituais. Yogananda foi um Paramahansa, Ramakrishna foi um Paramahansa. São títulos espirituais, como Cristo é um título espiritual, como Buda é um título espiritual, e os ekantins são os santos completamente purificados. Existem os Jivamuktas e os Paramuktas, os Siddhas, são vários títulos na Índia para os diferentes tipos de santos ou estados e níveis de consciência até o infinito, do menos infinito ao mais infinito. Deus é infinito. Existe uma história contada por Ramakrishna a respeito de que Deus jamais poderá ser saboreado, experimentado em toda a sua totalidade. E a história é a seguinte: ele disse certa vez aos discípulos: comparem a cordilheira do Himalaia. Só para termos uma ideia, a cordilheira do Himalaia tem 8 milhões de quilômetros quadrados, seria o tamanho do Brasil, 8 milhões de quilômetros quadrados. Imaginem a cordilheira do Himalaia feita toda de açúcar. Toda de açúcar. Deus é essa cordilheira. Porque ele falava que Deus é doce, é rasa, é a suprema doçura ou a suprema delícia. E então chegam três formiguinhas. Perdão, chega uma formiguinha. Namastê, Maria dos Anjos. Chega uma formiguinha ao sopé do Himalaia. E essa pequena formiguinha, ela é capaz de comer de toda a cordilheira, com 8 milhões de quilômetros quadrados de açúcar, apenas 3 grãozinhos de açúcar. E é um santo.
um santo que acabou de despertar, um Jivamukta, que acabou de despertar em Deus. Essa formiguinha só é capaz de comer 3 grãozinhos. Então chegam mais 3 formiguinhas. E essas outras 3 formiguinhas são Jesus Cristo, Buda e Krishna. 3 grandes avatares, Mahavatar, grandes avatares. Jesus, Buda e Krishna. E essas 3 formiguinhas que chegam ao sopé do Himalaia são capazes de comer apenas 8 grãozinhos de açúcar de toda a cordilheira, ou seja, são capazes de experimentar de toda a cordilheira, que é na verdade Deus, apenas 8 grãozinhos de açúcar. Deus é infinito. É isso que os santos afirmam. Não poderemos saborear Deus na sua totalidade jamais. Aquele que sabe que a água do mar é salgada porque colocou o pé na praia e sabe que a água é geladinha, ou conhece a temperatura da água, ou é gelada ou é morna, mas ele só conhece um pequeno, na verdade, um pequeno nada. Ele não conhece o oceano inteiro. Ele sabe qual a substância, qual a qualidade química do mar, mas ele jamais será capaz de experimentar todo o mar. Imagine todo o oceano. E o cosmos, o universo inteiro, apesar de sermos tão pequeninos, tão insignificantes, sabemos hoje que a Terra é um grãozinho de poeira perdido no espaço, um grãozinho de nada perdido no espaço, diante do nosso universo, porque existe, na verdade, hoje sabemos um multiverso, e os textos sagrados indianos, os Shastras, já afirmavam isso. Não existe apenas um universo, existem incontáveis universos. É 10 elevado a 10 elevado a 50, segundo os Shastras indianos, o número de universos. Existem iconografias de Vishnu, do Senhor, em que saem bolhas de seu corpo, como se fossem bolhas de sabão, e cada uma dessas bolhas seria um universo. Então, se o nosso universo, segundo a nossa ciência, possui cerca de 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de estrelas, sistemas de mundos, a Terra é o que diante de tudo isso? E o ser humano, então, totalmente, completamente insignificante. Mas apesar de sermos tão pequeninos, quantitativamente falando, tão insignificantes, é aqui na Terra e provavelmente em outros mundos, não só na Terra, mas onde existe vida. E é claro que não existe vida só na Terra, mas em outros orbes, em outros mundos, em milhares, talvez milhões, talvez bilhões de mundos espalhados pelo nosso universo e em outros universos, mas é no ser humano, é no humanoide que surge a capacidade de amar, que surge a inteligência, a capacidade de perdoar, e todas as capacidades humanas é aqui, neste pequeno ser chamado ser humano, que nasce todo o potencial divino. E apesar então de tão pequeninos, é por isso que os textos sagrados afirmam que somos o Atman. Somos unos com Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então vitimizar-se, afirmar que você é vítima disso ou daquilo outro, ou de quem quer que seja, é na verdade uma ofensa ao poder infinito que está dentro de você, que está dentro de nós. Não nos vitimizemos, não sejamos capachos intelectuais, morais ou emocionais de nós mesmos, de nossos egos, que afirmam, não sou capaz de fazer isso, ou de ser isso, ou fazer aquilo outro, porque fulano, ou porque a sociedade me oprime. Isso é uma desculpa. Veja o exemplo dos grandes homens e mulheres ao longo de toda a história. Krishna foi negro. O Senhor Krishna foi negro. Paramahansa Yogananda, em pleno século XX, nos Estados Unidos, ele não era negro, mas quase negro, moreno. Assim como Swami Vivekananda, antes de Yogananda. Vivekananda veio em 1893 à América,
e não fossem eles dois, Vivekananda e Yogananda, indianos morenos, o yoga não estaria sendo praticado aí por vocês em casa. Então, afirmar que somos vítimas da sociedade, de uma sociedade opressora, meus queridos, uma desculpa. Isso não significa que a sociedade é perfeita. Não, não é perfeita. Isso não significa que não exista racismo. Existe sim. Isso não significa que não existe uma certa opressão. Existe sim. Mas afirmar que não posso isso ou não posso aquilo porque a sociedade me oprime, eis o erro. Eis a verdade. Deus em nós é infinito, indestrutível e capaz de tudo, até mesmo de um indiano, quase negro, se tornar uma das pessoas mais famosas no Ocidente, o pai do yoga no Ocidente, Paramahansa Yogananda. Então não limitemos a Deus dentro de nós. Somos filhos do Altíssimo, como afirma a Bíblia. Não sejamos pessoas de pequeno HP, sejamos pessoas valorosas, de nobres corações e não vítimas de nós mesmos. Gratidão pela paciência, meus queridos, era o que eu podia passar hoje. Gratidão. Só para repetir aqui, para quem chegou um pouquinho depois, uma canção que eu li no início, estava apenas a Nadeja, eu li para ela, é a canção de Swami Ramtirtha, é outro yogi Ramtirtha que também veio da Índia, até antes de Swami Vivekananda, um grande iluminado, um grande santo, Swami Ramtirtha, e a canção dele é muito poderosa. É uma canção para mover de fato montanhas, pode ser transformada em um mantra. Eu não vou cantar aqui, não estou com harmônio, eu vou ler a canção, a letra da canção. Canção de Swami Ramtirtha. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? O mundo se afasta para dar lugar a mim. Cheguei, luz fulgurante, as sombras vão fugir. Aqui não é uma afirmação do ego, de arrancar, não. Não é a afirmação do ego de Swami Ramtirtha. Aqui ele está afirmando, reconhecendo Deus dentro dele. É Deus quem fala isso. Quando o yogi desperta, é Deus quem fala através dele. Como Jesus quando disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Como Krishna afirmou 3.000 anos antes de Jesus: eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Como o Senhor Buda também afirmou, o bebê Siddhartha, o Buda, quando nasceu, apontou para o alto e para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Não era o ego de Buda, ou de Jesus, ou de Krishna, mas a própria consciência cósmica afirmando por meio daqueles corpos divinamente purificados, de Jesus, de Buda, de Krishna, e aqui no caso de Swami Ramtirtha. Ó oceano, divida-se agora, ou seque, queime, evapore e vá embora. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Cuidado, ó montanhas, saiam do caminho, ou serão abaladas e derrubadas hoje. Amigos conselheiros, não percam o seu tempo, sigam minhas ordens, destruam a morte. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Cavalgo a tempestade, montado no vento, minha arma é o raio e meu tiro é certeiro. Eu sou um caçador que caça e que devora as matas, montanhas, a terra e o mar. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Atrelo a carruagem, destinos e deuses, na voz do trovão eu proclamo a todos: soprem, ó ventos, ressoem trombetas, liberdade, liberdade, liberdade. Om. Swami Ramtirtha. Isso na verdade é um cântico, mas é um mantra, é uma poderosa afirmação contra todas as adversidades. Eu tenho um filho que quando ele era bem pequeno, às vezes ele tinha receio de ir para a escola.
Eu colocava essa canção para ele ouvir, do Swami Ramtirtha. Na mesma hora, todo o medo de ir para a escola desaparecia. Pai, quero ir para a escola, me leva para a escola. Toda vez, sempre que ele estava com medo, colocava essa música e ele então perdia o medo, criava coragem e ia para a escola. Uma ótima noite, queridos. Gratidão a vocês. Namastê. Paz e bem. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ainda temos alguns minutos. Não? Gratidão pela presença de vocês. Uma ótima noite. Namastê. Paz e bem.